Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. E no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E, verso 28, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entendes o que lê? O Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Verso 32. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo, diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de toda justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem na Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Espírito Santo de Deus, estamos diante da Tua palavra que é verdade, a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eterna, a Tua palavra é a autoridade máxima neste lugar em nossos corações. Eu me submeto totalmente ao Senhor, a minha saúde, a minha vida, que não seja a voz humana ou pensamento humano, mas que o Senhor fale conosco. A quem porventura precisa de direção, a quem porventura precisa de esperança, a quem precisa talvez de um alerta, de uma advertência do Teu amor, mas que o Senhor fale conosco, assim como a Tua palavra fala de alguém que estava à Tua procura e o Senhor se revelou e o Senhor falou. Senhor Deus, viemos aqui para ouvir a Tua voz. Toda a mente aqui, todo o coração, nos submetemos totalmente a Ti, Espírito Santo de Deus. Fala conosco, porque viemos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, amados. Esta passagem mostra aqui um período de grande avivamento na igreja primitiva. Há dois personagens aqui, dois homens em destaque, Felipe e esse etíope, né? Que Felipe ele era um dos diáconos, logo ali no capítulo 6, um dos 7 diáconos ali, e Deus estava usando Felipe com autoridade, com unção. Um pouco mais adiante, Felipe ele estava em Samaria anunciando a Cristo, e multidão via a vida de Felipe com sinais, com miraculosos, orando, havendo cura, expulsando demônios, paralíticos, mancos sendo curados. Houve grande alegria, diz a palavra de Deus, Atos 8, verso 4. Deus estava usando a vida desse homem. Ele era um homem, era um dos diáconos, um obreiro, mas era cheio da presença do Senhor. A palavra do Senhor nos fala, no capítulo 6, que há 3 características para um obreiro aprovado: ser cheio do Espírito, ter sabedoria e bom testemunho. E essas qualidades estavam sobre a vida de Felipe. Mas você acabou de ler aí a partir do verso 26, que o Senhor deu uma direção para esse homem, através de um anjo, e falou assim: Felipe, saia dessa cidade. Era uma cidade grande. Samaria era a capital, era uma cidade muito grande, era uma cidade um pouco mal vista pelos judeus. Eles olhavam de uma forma um pouco superior, tinham um olhar não muito agradável para a cidade de Samaria, que era uma cidade muito grande, capital da região do norte de Israel. Eles estavam nessa cidade grande, e aí o Senhor dá uma direção para Felipe e fala assim: saia dessa cidade e vá para uma estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Era um trecho longo aí de 80 quilômetros. Era quase cruzar de um lado a outro. Quem, sei lá, está em Mogi das Cruzes e vai lá para Osasco. Quase 80 quilômetros, cruzar ali.
Então saia de uma cidade grande e vá para esse deserto, porque havia um propósito, havia uma direção, Deus está no controle. O Senhor, Ele quer falar a todos os corações, a quem porventura está na cidade grande, a quem está nos vilarejos, a quem está no deserto. Nós não podemos nos esconder de Deus, não há como se esconder, se afastar de Deus. Você pode estar num poço, você pode estar de dia, de noite, você pode estar no deserto, pode estar nas grandes cidades, aonde você estiver, o amor de Deus alcança. Perto está o Senhor de todos os que invocam. E ali havia um homem, diz a palavra de Deus, segundo o personagem, que estava procurando a Deus. Ele estava tentando invocar a Deus. Esse etíope, diz a palavra que ele era um oficial importante, encarregado, um auxiliar de uma rainha. Ele estava voltando de Jerusalém, de uma adoração, e estava lendo ali um trecho da palavra de Deus, que ali, Isaías capítulo 53, mas ele não compreendia, ele não entendia o que ele fazia a leitura. E aí eu te pergunto nesta manhã, a palavra de Deus nos pergunta nesta manhã: entendes o que lê? Você entende o que está lendo? Nós, a humanidade, a nossa família, a nossa casa, os dias atuais, podemos compreender o que nós lemos, o que a palavra de Deus tem falado aos nossos corações? Será que estamos dispersos? Será que estamos distraídos? Será que estamos com os nossos olhos vendados? Será que estamos, parece como sonâmbulos, dispersos, e não entendemos, não compreendemos aquilo que tem sido dito aos nossos corações? A palavra do Senhor nos fala lá em Jó 36, verso 11, que o Senhor fala ora de um modo, ora de outro, mas o Senhor, Ele fala. Talvez com o Jean o Senhor vai falar de uma forma, talvez ali com a irmã Márcia o Senhor vai falar de outra forma, mas Deus fala, amados. E quando Deus fala, nós sabemos que Ele está falando. Este homem estava no deserto, voltando para aonde ele morava. Aquela região era a região da Núbia, o norte da África, bem ali perto do Egito, ali do rio Nilo. Ele estava voltando para um palácio, ele era um auxiliar da rainha, e ele fazia a leitura de Isaías 53, mas não compreendia. E o Senhor, Ele prepara tudo. Ele preparou Felipe naquele momento, naquela hora, naquele contexto, para falar àquele homem. E eu imagino a cena, não tem como não ilustrar a cena, né, Diogo? Não tem como. Imagina, pensa comigo, uma carruagem, óbvio que está a cavalo, né, Fê? Vai estar a cavalo ali no deserto, deve estar ali, sei lá, 40, 50 por hora, não sei, né, galopando ali, mas está. E aí chega um homem num deserto, e o Senhor fala assim: acompanhe essa carruagem. Então eu imagino, eu tento ilustrar a cena, uma carruagem. Imagina os obreiros, cadê a pastora Ângela aqui? Põe os obreiros aí para correr. Vai lá, obreiro, tem que correr. Imagina os obreiros correndo, pregando assim. Então, você entende o que está lendo? Eu imagino tentando ilustrar a cena, mas aparentemente uma metáfora, talvez seja isso. Diz no verso 29 que o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. E aí Felipe, ouvindo o etíope, diz a palavra de Deus que ele fala com uma certa ansiedade, uma certa preocupação. Ele estava talvez afadigado, falando assim: você entende o que está lendo? Ele parece que estava um pouco inquieto. Você compreende o que está lendo? E aí ele fala: não consigo compreender, não há quem explique. E nós vemos a graça de Deus, porque o Senhor ministra a esse homem, fala: entre na carruagem, entra aqui. E aí ele pôde explicar a Felipe, né, o tio, que ele pergunta de quem ele está falando, do profeta, de quem ele está falando, de uma outra pessoa. E aí Felipe começa a falar das boas novas, amados. O evangelho está sendo anunciado a todos os lugares, a todas as tribos, línguas e nações, nas cidades grandes. É interessante porque esse homem, ele estava no norte da África, ele era de um outro povo, uma outra etnia, que adoravam provavelmente outros deuses, mas havia algo no coração dele, havia um suspiro, havia algo assim: o Senhor já está. Essa é a graça preveniente. Você veio aqui não a pedido humano,
Você foi atraído aqui não de forma religiosa, não por causa da ceia, não a convite humano, não por constrangimento, mas todos nós levantamos essa manhã e nós somos atraídos pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, somente pela graça de Deus que você e eu respiramos neste momento. Somente pela graça e o poder de Deus que eu e você estamos de pé. É somente pela graça, não é pelas nossas obras ou nossos méritos. E esse homem já via algo, o Senhor estava trabalhando, o Senhor estava lapidando o coração dele. Havia um suspiro, havia um anseio, havia um desejo da parte desse homem de conhecer a revelação da palavra de Deus. E ele estava ali tentando compreender, ele já estava voltando de Jerusalém, né, adorando ali. E ele não compreendia Isaías 53, que justamente de Jesus, do Messias, amados. Do servo sofredor, é um trecho aqui do Messias, né, um trecho davídico, né, o Messias davídico. Havia um suspiro, havia um anseio no coração daquele homem, amados. E Deus responde a quem busca. E eu quero falar algo para você, se porventura, na sua caminhada, na sua jornada, busque ao Senhor, porque o Senhor, Ele se revela a quem o busca. A quem buscar de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, o Senhor se revela. O próprio Senhor Jesus, Ele fala lá em João 6,37, todo aquele que o Pai me der, a todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. O Senhor jamais vai lançar fora. Vá ao encontro do Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Aquele homem, numa outra cultura, numa outra realidade, talvez meio perdido, estava num deserto, mas o Senhor tirou um homem de Deus, no meio de povos, no meio da multidão, no meio de uma grande cidade, levou para o deserto. Você pode estar passando um deserto na sua vida, mas o Senhor te vê. Você pode estar talvez num lugar longínquo, difícil, nas madrugadas, nas noites frias, talvez em períodos ali que eu estou sozinho aqui no meu celular, vendo as notícias, vem o sono, não vem o sono, eu viro para um lado, viro para o outro, mas o Senhor te vê. Busque ao Senhor, porque o Senhor jamais vai rejeitar fora. Clame ao Senhor, busque ao Senhor. O Senhor respondeu aquele desejo, o coração contrito, alguém querendo conhecer a Deus, a revelação de Deus. E o Senhor colocou a pessoa certa e no lugar certo. Talvez num olhar religioso não era um lugar apropriado, não era uma sinagoga, não eram templos, não era Jerusalém, ele estava voltando de Jerusalém. Não eram os templos da Celso Garcia, era no meio do deserto. Aquele homem talvez estava perdido em si. Eu não entendo o que eu leio, eu não consigo compreender. Ele lia, mas quem está falando disso ou daquilo? A outra verdade aqui, amados, que na nossa sabedoria humana não é possível. Não é pelo esforço humano, não é pela sabedoria humana, mas somente pelo Senhor. A palavra do Senhor nos fala lá, Paulo, 1 Coríntios capítulo 1. Acompanhe comigo, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Verso 22, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos pedem sabedoria, mas Deus escolheu que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte, amados. No meio do deserto, talvez aqueles que não eram rejeitados, aqueles talvez não há como pregar para aquele povo, mas o evangelho, as boas novas alcança a todos, amados. Deus ama a todos, Deus ama a sua vida, Deus ama a sua casa, e o evangelho alcança a todos. E havia naquele povo, havia sobre aquele homem um suspiro, um anseio por Deus. E o Senhor colocou uma pessoa certa, e ele estava tentando pela sabedoria humana. Não é no nosso entendimento, não é nas nossas fórmulas, não é eu ser questionador, não é eu na minha sabedoria, seja judeu, grego,
O grego pede sabedoria, judeus pedem sinais milagrosos. Não é eu, como um cara, talvez da área financeira, no meu método pragmático, cético, financeiro, não posso querer colocar Deus numa tabela de Excel. Querer colocar Deus numa fórmula de Excel, numa tabela, no meu controle. Porque aí eu vou estar como esse homem, eu não entendo o que eu leio. Talvez você tenha feito perguntas, tentando entender, mas está tentando colocar Deus numa caixa de sapato. Não é nessa forma, mas é o poder de Deus, a graça e a misericórdia dEle, a sabedoria dEle, amados. E o Senhor levou aquele homem, ele estava em Jerusalém. Você acredita que haviam vários sábios em Jerusalém? Os apóstolos já estavam naquela época. O Senhor poderia ter colocado apóstolos, a igreja primitiva, profetas ali, sinagoga, judeus, mas o Senhor permitiu ele voltar ao deserto, no meio do deserto sozinho, e alguém guiado por Deus, direcionado por Deus, falar: corra e se aproxime dessa carruagem. E aí perguntar: entendes o que lê? E aí o Senhor nos pergunta nesta manhã: entendes o que lê? Nós olhamos os sinais lá fora, as notícias lá fora. Você consegue compreender a magnitude do que está acontecendo lá fora? Os sinais que estão acontecendo lá fora, amados. Somente pelo olhar de Deus, porque na nossa sabedoria, na nossa força, pelo nosso olhar, literalmente, nós vamos olhar lá fora e nós vamos sucumbir. Nós vamos olhar lá fora e nós vamos se esconder no deserto. Nós vamos olhar lá fora os sinais e as notícias e vamos morar nas cavernas. Nós vamos se aglutinar, nós vamos um lutar contra o outro. Nós vamos falar: está perdido, acabou tudo, está perdido. Mas se olharmos a voz de Deus, porque aquele homem foi guiado por Deus, nós vamos ver as boas novas de Jesus Cristo, amado. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou e Ele vive está. E Ele está no controle de tudo, amados. Isso é maravilhoso. E isso tem que estar convicto em nosso coração, em nome de Jesus. O Senhor preparou Felipe, ele saiu de uma grande cidade e foi para falar com aquele homem. É interessante, amados. Os historiadores falam que o eunuco era uma pessoa incompleta, era uma pessoa defeituosa, porque naquela época, o auxiliar do rei, quem trabalhava no auxiliar do rei, geralmente era uma pessoa castrada, justamente para não fazer nenhum tipo de oposição ao rei, ou para ter a rainha no momento que o rei se ausentasse, ou para fazer algum tipo de rebelião, de motim. Então, esse homem, ele era um auxiliar da rainha, era uma pessoa súdita, uma pessoa que andava nos palácios. Era uma pessoa ali castrada, às vezes eram escravos a serviço do rei. Era uma pessoa incompleta e havia na sua natureza física, não havia algo completo, não havia algo perfeito. Mas o Senhor, no meio de um deserto, no meio de uma pessoa talvez oprimida, que andava nos palácios, mas estava perdida em si, incompleta e defeituosa, o Senhor vai ao encontro. Talvez alguma coisa esteja incompleta, talvez alguma coisa não está se encaixando no lugar. O Senhor, Ele vai ao teu encontro e Ele fala de uma forma clara e audível a você: eu te amo. O Senhor, Ele ama a sua vida. Feliz é aquele que procura entender, procura compreender ao Senhor. Tenha sede de Deus, porque o Senhor, Ele tem sede, Ele quer que você esteja na presença dEle. As nossas limitações, as nossas deformidades, as nossas debilidades, as nossas limitações não são empecilho para buscar a Deus. Não há nenhum tipo de empecilho, algo assim. Busque ao Senhor, clame ao Senhor quando se pode achar. Felipe foi uma bênção na vida daquele homem. Há um ensino aqui, amados. O Senhor, pensa comigo, concorda que o Senhor podia ter mandado um anjo para falar com aquele homem? Ou na própria revelação da palavra, que o Senhor se revela na palavra? Mas o Senhor nos dá um ensino aqui, que Ele preparou um homem de Deus, um obreiro, um diácono, um dos 7, para ministrar a vida do etíope, por causa da importância da igreja. Felipe foi bênção na vida daquele homem, porque um cristão e a igreja pode ser bênção na sua vida.
Por isso que é importante a comunhão. Porque ele estava ali e na sua força, no seu entendimento, na sua sabedoria, ele estava batendo cabeça, não compreendia. E o Senhor colocou um outro irmão na fé para esclarecer a palavra de Deus. E diz o texto, mais adiante, nós não vamos aprofundar aqui, que ele até se batizou nas águas. Eu creio que ali Felipe pôde ministrar o batismo. Você crê? E ele falou, eu creio de todo o coração. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E ele pôde crer e ali encontrar um local ali e batizou nas águas. Porque sozinho, concorda que não daria para fazer? Ele precisava de alguém. Por isso que é importante a comunhão da igreja. Por isso que é necessário vir à igreja, amados. Porque eu e você, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, a nossa natureza caída, falha, nós somos imperfeitos e falhos, mas a graça de Deus, o amor de Deus vai ao nosso encontro e vai trabalhando ao nosso coração. Como aquele homem tinha um anseio por Deus, que o Espírito Santo ministre a sua vida e que haja um anseio por Deus, que haja fome de Deus, que haja desejo de Deus, amados. Eu fui ministrado aqui nessa manhã, quando eu fui, longa data, a amiga, a Fernanda, abraçar ela, e a Fernanda falou assim, a minha filha me acordou hoje e falou assim, mamãe, eu quero ir para a igreja. Eu já fui ministrado hoje, eu falei, glória a Deus já, eu quero vir à frente de uma criança, falar, eu quero Deus, amados. O Senhor está revelando, o Senhor está colocando o anseio, o desejo, nos pequeninos, nos lares, nas famílias, amados. Isso é importante, amados, em nome de Jesus. Não rejeite, ainda há tempo, oportunidade. O Senhor está à porta, batendo a porta, e é tempo de respondermos, amados. Não com interesses, talvez de alguma forma. É interessante esse capítulo aqui brevemente, porque Felipe, homem de Deus, usado por Deus, ele estava num lugar lá em Samaria, e havia um mágico ali, Simão, e os apóstolos, na verdade, estavam ministrando naquela região, e ministrando batismo no Espírito Santo, e aquele mago místico, mexia com misticismo, com magia, com ocultismo. Ele viu aquilo, viu as pessoas recebendo o poder de Deus, e aí ele fala assim, ele quis pagar por aquilo. Ele fala assim, quanto que eu posso pagar? Eu quero isso para também receber. E ali os apóstolos, cheios do poder de Deus, eles falam assim, o teu coração está corrompido, fique com o teu dinheiro, porque o poder de Deus não pode se comprar, amados. Devemos responder ao Senhor, devemos responder ao chamado de Deus, e o Senhor está chamando a sua igreja, está chamando o seu povo, amados. E é importante respondermos com alegria, amados. Porque aquele homem, o etíope, ele respondeu com alegria, ele respondeu com recepção. Ele abriu ali a porta da carruagem e falou, entre aqui. Quantas vezes homens de Deus, mulheres de Deus, te convidam e falam assim, vamos para a oração hoje? Vamos estudar a palavra de Deus hoje? Vamos para uma vigília hoje? Você certamente conhece alguém que fala assim, vamos hoje, jovem, vamos para uma vigília. E a gente fica, mas aquele homem, ele deu a oportunidade, ele abriu a porta do coração. A sua vida, ele abriu a sua vida, entre aqui. E aí Felipe pôde ministrar a vida dele. A palavra de Deus nos conta a história de um jovem que estava dormindo, e ele foi atraído pela voz de Deus. O Senhor ministra ele, atrai ele, e ele pôde responder com fé, e foi um grande homem de Deus. Vocês sabem de que eu estou falando? Muito bem, Samuel. Ele pôde responder. E para eu poder avançar aqui, amados, poder concluir, eu quero falar algo para você. Feliz é aquele, abençoado é aquele que responde ao Senhor. Feliz é aquele que se levanta no meio de tantos, no meio de um deserto, no meio da cidade, no meio das madrugadas, no meio de tantos que se curvam e dobram os seus joelhos para altares e ídolos. Feliz é aquele que responde com fidelidade ao Senhor e com temor ao Senhor, e responde, Senhor, eis-me aqui. Amados, os sinais lá fora, há um movimento lá fora, hostil lá fora.
E o Senhor está chamando uma igreja, o Senhor está levantando uma geração de crianças, jovens, homens e mulheres, famílias e casais, levantando pessoas. Feliz é aquele que se levantar. Ainda há tempo, amados. Devemos despertar e acordar, não do sono biológico. Talvez você esteja um pouco cansado agora. Acho que muitos, o calor, o tempo, a correria do fim de semana. Viemos de uma vigília agora. Mas devemos despertar do sono, porque as pessoas estão andando, estão casando, estão prosperando, estão tendo filhos, estão fazendo negócios, estão vivendo, mas parecem estão anestesiadas, estão andando anestesiadas, perdidas pela vida, andando pelos labirintos da vida, andando nos desertos da vida, estão lendo, mas não estão entendendo, estão aqui agora, mas não estão aqui agora. Estão pensando talvez na refeição, pensando no que será no domingo mais tarde, pensando no placar, pensando nas contas, pensando na segunda-feira, pensando na eleição, pouco importa quem vai ganhar a eleição. Pensando, talvez, estando aqui, mas o coração está em outro lugar. Aquele homem, ele estava naquele lugar, mas no seu mérito, no seu esforço, no seu entendimento humano, não compreendia. Porque a sabedoria de Cristo é loucura para os homens. A mensagem da cruz é salvação, amados. Não há outra mensagem, não é poder financeiro, não é poder midiático, não é curtidas, não é questão financeira. Não é seguidores, mas a mensagem da cruz é somente uma: salvação. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependa-se quando ainda há tempo, porque o Senhor está chamando homens e mulheres para a sua obra, para a grande comissão, falar do seu amor. O Senhor, 2 capítulos antes, levantou ali aqueles diáconos e colocou o Filipe com unção, autoridade, cheio do poder de Deus. E ele foi um grande homem de Deus. E ele pôde ministrar aquele estrangeiro que tinha um anseio por Deus. Ele pôde batizar nas águas. E é interessante, né, amados, no finalzinho do capítulo, que diz aqui, e eu creio nisso, literalmente creio aqui assim, na vírgula, que ele foi ali arrebatado, né, ele estava num lugar e foi para outra ponta, literalmente, fisicamente. Diz aqui, amados, lá no verso 40, literalmente ele estava num lugar, e esse sim é o primeiro teletransporte. A ciência humana tentando colocar o teletransporte de um lugar para outro, mas esse foi um momento que ele estava num lugar e foi fisicamente para outra geografia, amados. Ele foi um homem de Deus. Para eu fazer o fechamento aqui, talvez você esteja nos palácios, talvez você esteja nas grandes capitais, talvez você esteja em desertos, talvez você esteja tentando compreender, como eu já me vi em muitos momentos. Eu olhava, folheava e não compreendia. Eu olhava pregadores, eu lembro pequenininho, com 1995, muitos não tinham nascido, alguns já estavam trabalhando. 95, eu lembro, com 9 anos de idade, vendo televisão, e a Marcela ali, e a minha família ali, e era o hábito de colocar ali assistir um programa, né, de um pastor ministrando e etc. E eu fazia perguntas para ela, mas eu era literal aqui. Eu vou tocar nesse assunto aqui, acho que traz ensino para a igreja, né? Eu estou com uma pequena gordura aqui. Mas porque era o hábito naquela época, vocês já vão captar qual o local, mas eu não vou falar, né? Colocava um copo com água em cima da televisão. Captaram? E eu tinha 9 anos. E aí eu lembro como hoje, amados, eu falava assim, e aí o pastor lá falando, minha família assistindo e tal, minha mãe, a Marcela, e falava assim: você beber esse copo com água, você vai ter fé. E aí eu perguntava de forma literal: mas tia, se eu beber essa água, eu vou ter fé na hora, assim? De forma literal, e ela tentando explicar ali para uma criança de 9 anos, sendo o beber a água ali, enfim, aí vai num outro aspecto dessa forma sutil do misticismo, né, que muitos têm adentrado nisso, amados. A verdade é que nós, na nossa jornada, nossa caminhada, com as nossas falhas, cada um no seu entendimento, talvez num tempo de ignorância no sentido de entendimento, amém? Ou no sentido já de sabedoria, de conhecimento da palavra, mas no nosso esforço, na nossa inteligência, no nosso conhecimento aqui histórico, nós não vamos compreender. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. O rei está vivo.
O Senhor vive. É a palavra do Rei. É a palavra de amor do nosso Deus. Talvez alguns vão olhar como um livro histórico, um livro de ciência, um livro de fábulas, um livro com metáforas, um livro retratando contextos históricos, eras, impérios. Mas a palavra de Deus é uma história de amor. Deus ama a sua vida. E no meio de uma multidão, o Senhor amava aquele homem no meio de um deserto. O Senhor colocou uma pessoa. E o Senhor vai colocar pessoas na sua vida, talvez sonhos, palavras, revelações, um panfleto, mudar um canal, um versículo. Mas o Senhor, Ele está falando contigo nesta manhã, em nome de Jesus. E o Senhor, Ele está chamando você para a presença dEle. As boas novas do Senhor. Os sinais lá fora, o que está acontecendo lá fora, isso é pequeno, é um rascunho, é uma pequena linha, amados, é um pequeno borrão, é de lápis, daquilo que é a palavra de Deus, o Senhor está no controle, amados. Mas é necessário que devemos despertar, acordar desta inércia, desse, parece sonambulismo histórico, social que todos nós vivemos. Parece que uma grande multidão, como o Walking Dead, né? Parece que, perdão a palavra, zumbis, assim. Estamos numa grande coletiva. Quem anda no metrô da Sé, metrô da Luz, sabe do que eu estou falando, né? Né, pastor? Quem é do metrô aí sabe. Né? Aquela procissão que a gente fica assim, né? Pinguim. E a gente está nessa grande coletiva, andando, parece dispersos, sendo movimentados como obra, como massa de manobra pelos meios de comunicação, pelos meios financeiros, pelos meios políticos. Olha o que está acontecendo não só no Brasil como lá fora. Um país dividido de questões ideológicas. É triste isso, que isso não entre na sua vida, isso não vai entrar na igreja, que isso não roube o seu coração. As pessoas parecem dispersas, estão literalmente ali, parece que tipo de um transe, mas o Espírito Santo de Deus, a palavra dele é poderosa, e quando ele fala, ele divide medulas, ele divide alma e espírito, ele fala ao seu coração, e ele chama para o altar dele, ele chama para a presença dele, que é a paz, que é a cura, que é a verdade, que é a direção, que no meio do deserto pode florir, no meio do deserto, do caos, pode haver um bosque para a glória de Deus. O Senhor chama a gente, amado, desperta. Efésios 5, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Devemos, amados, acordar. Aquele homem estava tentando, e ele pôde meditar em Isaías 53, que exatamente fala de Jesus Cristo, que já ressuscitou, está vivo aqui. Ele pôde ministrar ali, Jesus Cristo ressuscitou, o Felipe ministrou isso. Muitos estão como uma bela adormecida, ou talvez como um belo adormecido. Estão num sono, esperando algo, esperando um momento para acordar. E o Senhor está chamando a gente para acordar para o propósito dEle. O que adianta estarmos você belo, dormindo, maquiado, esperando um momento, esperando um evento, esperando algo acontecer, algo de fora, sendo que o Espírito Santo ministra o nosso coração, o teu coração, para que você responda com fé agora, você possa se colocar de pé agora, você responda, vir ao altar agora, você levante a mão, eu quero Deus, eu preciso de Deus, entre aqui, como foi falado para Felipe, entre na minha carruagem, entre na minha casa, entre a palavra de Deus, eu não quero mais a Bíblia ali, com pó, num lugar, como amuleto, eu não quero só um copo com água, eu quero que águas vivas possam fluir dentro de mim, o Espírito Santo venha sobre a minha vida. Eu não quero algo midiático, algo como um amuleto, um copo de água, uma Bíblia ali, não. Eu quero a presença de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida, e o Senhor vai te despertar, e Ele vai acordar você em nome de Jesus Cristo. O que adianta estarmos como belo adormecido, indo para o inferno, dormindo, apáticos, dispersos, distraídos. O Senhor é uma palavra de alerta, para a gente poder responder ao Senhor, com graça e com amor em nome de Jesus. Porque aquele homem no meio do deserto, o Senhor encontrou um coração quebrantado, um estrangeiro, alguém talvez de família de escravos, porque era auxiliar do rei, era comum naquela época, mas o Senhor encontrou um coração que o buscava.
E a palavra do Senhor nos fala, o Pai busca verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, em nome de Jesus. E aquele homem estava buscando de verdade. E o Senhor, Ele preparou uma pessoa certa para poder ouvir a palavra de Deus. Curve a tua cabeça em nome de Jesus.